aula de História, professora Karine. Nosso texto de hoje está em Romanos 12, 2. Diz assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O assunto que nós vamos ver em História, democracia e ditadura. E tem os pontos que nós vamos ver: a sociedade brasileira nos anos 1950 e as mudanças que ocorreram no cotidiano, e depois de Juscelino ao golpe de 64, o governo de JK, a construção de Brasília, Jânio e Jango, o golpe militar e as atividades do capítulo. Agora vamos ver algumas mudanças no cotidiano. Mudanças no cotidiano. Antes da década de 1950, poucas mulheres trabalhavam fora de casa. Só as mais pobres trabalhavam fora. No campo, trabalhavam nas lavouras e nas cidades, nas fábricas ou comércio. As mulheres de classe média geralmente ficavam em casa cuidando dos filhos e afazeres domésticos. A partir dos anos 1950, muitas mulheres passaram a exigir mais espaço de participação social. As jovens queriam estudar além do básico e cursar a faculdade, obter carreira e independência financeira. Nessa época, o futebol já era o esporte mais popular do país e o Brasil, em 1950, sediou pela primeira vez a Copa do Mundo. A seleção jogou a final com o Uruguai, mas perdeu. Ganhou seu primeiro título em 1958, na Suécia. Ritmos musicais como a bossa nova e o rock and roll agitavam os bailes. Filmes de Hollywood e a TV ajudaram a espalhar a cultura do rock pelo mundo, mudando a forma de tocar, de cantar, de dançar, de vestir e de se comportar de adolescentes e jovens, de Juscelino ao golpe de 1964. O governo JK. Mudanças na cultura, mudanças no governo. O mineiro Juscelino Kubitschek assume a presidência em 1956. JK ficou conhecido por um programa de metas, 30 alvos para resolver problemas e necessidades do Brasil, promover o crescimento rápido do Brasil, 50 anos em 5, energia, alimentação, transporte, industrialização, educação, entre outros. Estimularam a instalação de empresas estrangeiras no Brasil, produção de eletrodomésticos e eletrônicos, padrão de vida novo, aumento do custo de vida por causa do programa de metas e pela construção de Brasília, a nova capital. Esses foram alguns dos acontecimentos durante o governo de JK. Construção de Brasília. Até abril de 1960, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. Durante o governo de JK, foi construída no centro do Brasil, no estado de Goiás, a nova capital. Construir a nova capital exigiu um grande número de trabalhadores vindos de diferentes lugares do Brasil. Eram chamados de candangos. Muitos desses migrantes ficaram na região depois, formando assim as cidades satélites ao redor de Brasília. Brasília foi construída em 3 anos e inaugurada em 21 de abril de 1960. Nesse período, foram abertas estradas que ligavam a cidade a Belo Horizonte, Goiânia, Belém, Fortaleza e a Rio Branco. Agora vamos ver sobre Jânio e Jango. Nas eleições de 1960, quem sucedeu JK foi Jânio Quadros, escolhido pelo voto popular. Seu vice-presidente foi João Goulart, mais conhecido como Jango, também escolhido pelo voto popular, porque naquela época os votos eram separados para presidente e vice. Esse governo durou apenas 7 meses e aí o presidente Jânio Quadros renunciou. O vice-presidente estava em viagem e até que ele voltasse, quem assumiu o país foi o presidente da Câmara dos Deputados. Por Jango ser a favor de sindicatos e trabalhadores, alguns grupos não queriam que ele assumisse. Ele queria fazer reformas de base. No campo, ele queria desapropriar as terras onde nada era plantado. Jango queria entregá-las aos trabalhadores que não tinham terras para cultivar. Nas cidades, queria resolver a falta de moradias. Agora vamos ver sobre o golpe militar.
o golpe militar. As propostas defendidas por Jango não foram bem aceitas por parte da sociedade, especialmente pelos grupos ligados às Forças Armadas e políticos conservadores. Parte da classe média e da Igreja Católica também não apoiava as ideias de Jango. No dia 13 de março de 1964, um grande comício em favor das reformas de base foi realizado no Rio de Janeiro. E em 19 de março, 6 dias depois, aproximadamente 500 mil pessoas se reuniram em São Paulo, na Praça da Sé, para uma passeata contra o governo de Jango, acusado de promover desordem no país. Essa passeata ficou conhecida como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. E aí veio o golpe. Na noite de 30 de março de 1964, o general Olímpio Mourão Filho, com o apoio do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, forçou João Goulart a deixar a presidência. Iniciava-se aí o período da ditadura militar no Brasil. Depois de vocês ouvirem esse vídeo e de lerem tudinho que tem lá no livro de vocês, vocês farão as atividades do livro de história. Vocês vão ler o livro da página 66 a 71 e vão fazer as atividades da página 67 e atividades do capítulo da página 72 e 73. Um bom trabalho para vocês. Boa aula!